Bora lá? Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, mais um episódio muito especial para você que é novo ou nova aqui. Eu sou o Bruno Loureiro e hoje minha convidada é Evelyn Santos, ela que tem uma história incrível. Evelyn, muito obrigado por você aceitar vir compartilhar um pouco da sua história aqui no Dream Podcast. Eu que agradeço o convite. Estou honrada de estar aqui com você, já acompanho o podcast e hoje eu estou aqui para entregar o que eu aplico na minha loja. Antes de começar a gravar, eu já estava aprendendo, eu perguntei por que moda modesta, né? Sim. E você já me deu uma aula aqui de moda. Sim, moda modesta, ela é moda feminina, só que é aquela moda mais comportada. Até falei pra você, né, do comprimento midi, que a maioria das peças são todas, assim, abaixo do joelho. E é muito legal porque antigamente era, assim, moda evangélica, né? Era a roupa de crente, né? Que usava esse estilo. E hoje não. Hoje a moda modesta, ela tá em alta, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que gosta, que tem esse estilo, independente da religião, por exemplo. Porque o seu arroba é Senhorita Moda Modesta de sua loja, né? Exatamente, já fica bem, bem nichado aí para. O nome é muito importante pra gente alcançar o público certo, né? Pessoa. A sua mãe era empreendedora? Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que foi essa vontade de abrir uma loja? Sempre teve esse sonho? Então, Como é que foi? eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio. Desde pequena, eu sempre quis ter o meu próprio negócio, só que eu não venho de uma família de empreendedores, né? A maior parte da minha família trabalha de CLT. E eu comecei com 12 anos a trabalhar numa loja de roupa, como, assim, fazer bico, né? Trabalhar, porque 12 anos, né? É criança ainda. Mas eu comecei embrulhando presente e tudo mais. E deu certo que eu observava aquilo e eu falava assim, nossa, eu quero um dia, né? Poder ter os clientes e fazer isso também. E sempre gostei muito de trabalhar com vendas. Eu era, sabe aquela criança que faz pulseirinha na escola para vender, leva doce e essas coisas assim? Eu sempre fui assim, tive um gancho assim pro lado das vendas. Sempre gostei muito de conversar, de convencer, né, a pessoa. Então, acho que a venda em si é isso. E foi aí que surgiu, mas o meu negócio mesmo atual foi em 2019. Mas eu acho que hoje tudo que a gente vai fazer, né, Bruno, você precisa um pouco, né, de venda no negócio, né? Tanto como, por exemplo, seu trabalho mesmo, por exemplo, você vende o seu trabalho, mas principalmente na internet hoje, né? Você tá ali, tá mostrando e sempre precisa ter esse ganchinho de vendas. Então, Ô Evelyn, em 2019 foi onde que você teve a iniciativa de montar a loja. uhum. Por quê? Como é que foi isso? Então, antes eu estava trabalhando em uma loja aqui em Avaré, de chinês, assim, né? Essas lojas Xing Ling. E eu tinha muita vontade de ter o meu próprio negócio. Eu já tinha tentado várias vezes antes, não deu certo. Então, assim, eu já entrei nesse lugar para trabalhar com essa ideia na minha cabeça. Eu vou trabalhar, vou levantar um dinheiro para eu ter o meu próprio negócio. E hoje, né, muita gente às vezes me pergunta, nossa, quanto que eu preciso para começar um negócio de uma loja online? O que eu preciso fazer para começar? Ou se não, eu quero começar, mas eu não tenho condição de investir numa estrutura, de investir num estoque para começar. E assim, não tem outro caminho, né? Para você começar um negócio, se você não tem ali um capital para você investir, você precisa levantar esse capital trabalhando para outras pessoas. Assim, não tem nada de errado com isso. Porque, principalmente agora, né, com a internet, tá muito bonito de gente ver, né, o empreendedorismo, você vendendo, você mostrando. Porque hoje as pessoas, elas mostram muitos resultados, né?
A gente mostra ali a parte boa na internet. Então, surge essa dúvida e às vezes passa aquela impressão que é fácil. Só que assim, para você começar, você tem que, né? Eu, por exemplo, né, a minha história, eu precisei dar vários passos para trás para poder dar um passo para frente e começando devagarzinho. Você tinha me compartilhado antes da gravação que você abriu sua empresa com R$900? Sim, com R$900. É muito legal isso que você falou, porque o que acontece? Eu falo, né? Eu fui trabalhar para juntar um capital para ter o meu negócio, porque o meu sonho era ter uma loja física. Era, nossa, o desejo do meu coração. E o intuito ali mesmo era guardar o dinheiro para poder montar a loja física. Só que não aconteceu nada disso, porque, nossa, tive muito, assim, acho que como todo mundo tem, né, muitos imprevistos. Eu e meu marido, a gente trabalhava, assim, não tinha uma renda grande, né, para poder pegar e falar, olha, eu vou tirar todo esse dinheiro para guardar todo mês. Então, acabou que quando eu pedi demissão do meu trabalho, eu tive só ali a rescisão mesmo. E a minha rescisão era compatível com o que eu ganhava. Eu estava pedindo demissão, não estava sendo mandada embora, então foi o valor de R$900 que eu consegui pegar em dinheiro quando eu pedi demissão e fui fazer minha primeira compra de roupa e foi ali que tudo começou. O intuito inicial era ter a loja física, não era nem ter o e-commerce, que é o que é hoje. E por que deu essa virada na sua vida para ir pro online? Então, na verdade foi meio que na marra, né? Porque eu comecei no final de 2019, em outubro de 2019, e quando as coisas começaram assim a engatinhar, foi mais ou menos em fevereiro de 2020, o que aconteceu, né? Pandemia. Tava tudo que era físico estava fechando na pandemia. Então, gente, que timing. Nossa. Foi, sabe, você tá no lugar certo na hora certa. E aí? E aí o que acontece? Eu já estava ativa no Instagram, Já tinha feito o Insta da loja? Já tinha o Insta da loja, já estava bem ativa, já estava começando a fazer, já tinha feito 1, 2 envios pelo correio, mas eu ainda tinha aquele desejo de antes da pandemia. De ter a loja e tudo mais. Antes da pandemia. É que foi muito assim... Saí, já abriu o @. E depois, logo em seguida, já começou a pandemia, né? Foi muito... eu comecei em outubro, aí novembro, dezembro... Eu fui fazer meu primeiro envio foi em janeiro. Aí depois em fevereiro já... E aí eu lembro que tava todo mundo criando as lojas que antes, né, não tinha Instagram, não tava na internet, estavam vindo pra internet. E aí eu passei de ser a pessoa que queria, né, ter a loja física e eu comecei a tinha colegas, né, que tinha loja e tudo mais, de outros nichos também, e elas começavam a falar, viu, eu vejo que você faz na internet, como que você faz? Mas como que você envia? Mas qual plataforma que você usa e tudo mais? E começou essa troca, porque uma coisa, né, é muito triste, acho que é uma das coisas mais tristes da história que aconteceu, a pandemia, mas eu acho que fortaleceu bastante, né, a comunidade empreendedora. Eu acho que quebrou bastante aquela rivalidade, concorrência que tinha, e as pessoas começaram, acho que no geral, nem só no empreendedorismo, né? Todo mundo ficou com um olhar, assim, de empatia para os outros. Então, foi bem, assim, nesse momento que eu vi que era a hora de começar a focar mesmo, sabe, no online. Comecei a ver também outras lojas que já existiam, né, outros e-commerces, e aí eu falava, nossa, mas essa loja aqui, ela é só online e dá muito certo. Só que assim, aqui na nossa região, a gente não costuma, né, a ver muito, pelo menos eu não conhecia, agora eu conheço mais algumas pessoas, mas antes eu não conhecia muito as pessoas que viviam de internet. E ainda mais, assim, claro que sempre teve, né, canal no YouTube, as pessoas, né, que fazem o marketing digital e tudo mais, os infoprodutos, mas as pessoas que viviam, assim, de vender produtos físicos na internet. Então, ficava uma realidade um pouco mais distante. E quando eu comecei a ver que estava acontecendo e que estava perto... É agora. É agora.
É agora. E aí começou a dar certo o negócio. E começou a dar certo, mas assim... Porque a galera não podia sair, né? Então tinha que comprar online. Exatamente. Eu acho que muitas das pessoas, né? Muita gente às vezes falava, nossa, mas pra quem que você vai vender? Porque as pessoas não estão saindo. Mas assim, aí eu aproveitava disso, né? Que eu escutava e eu falava assim, olha, não é porque você vai ficar em casa que você tem que ficar desarrumada. Não é porque você vai ficar em casa que você não vai usar uma roupa bonita, né? Porque por mais que a mulher, eu acho que ela compra não só pra sair, né? Eu até brinco, né? Que eu gosto muito, eu vejo assim pelo meu marido, eu gosto muito de vender pra mulher. Porque homem, ele, por exemplo, precisa de uma camiseta. Ele vai na loja, pega a camiseta e vai embora, né? Agora a mulher Às não. vezes nem experimenta. Exatamente. Agora a mulher não. A mulher, ela vai lá, ela prova. Aí ela pega uns 5 modelos, aí ela fica esperando, né? Quando ela é na loja física, ela fica esperando a vendedora falar, leva todos. E, né, aquele incentivo e tudo mais. Aquela indecisão. Manda uma foto pra amiga, pede opinião. E hoje, né, na internet, a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, a gente coloca um produto lá na plataforma. E aí a gente sempre coloca embaixo. Quem comprou esse também comprou esse. Esse combina com esse. Então a gente vai usando essas estratégias também. Você demorou 6 meses pra começar a fazer 1, 2 envios. E aí sua loja deu um boom, assim, tipo, começou a crescer muito? Deu. No início, quando eu comecei, Bruno, o meu negócio, eu já tinha em mente que eu ia demorar mais ou menos, no mínimo, uns 6 meses para conseguir ter algum resultado. E a minha meta inicial era fazer uma venda por dia. E quando eu comecei antes, por exemplo, em outubro, né? Primeira compra que eu fui lá e fiz tudo, não tinha nicho definido. E por que você escolheu a moda evangélica, a moda... Moda modesta. Moda modesta. Como é que foi isso? Então, é que... Você é evangélica? Eu sou evangélica. Eu sou da congregação. E eu tinha muita dificuldade de encontrar... Puxa no Instagram da Evelyn, ver se tem foto dela antes de 2019. Brincadeira. Pois tem. Pode puxar. Tem. Eu sou evangélica. Eu nasci, né, dentro da congregação. Sua família é evangélica? Sim. A família, assim, da parte do meu pai é toda inteira evangélica. Da minha mãe é católica, mas a minha mãe também é evangélica. Então, assim, eu fui criada dentro da igreja. Já conhecia, né? Exatamente. E eu tinha muita dificuldade de encontrar roupas de evangélica que fossem estilosas. Porque não é porque... eu encontrava muita roupa, assim, que era um estilo, assim, mais de senhora, sabe? Que não que... Nossa, eu tenho muitas clientes, né, de 60 anos, por exemplo, nossa, que se vestem super bem. Mas eu falo assim, eu casei muito nova, com 17 anos. E já vai fazer 11 anos. Gente. Sim, casei muito nova, com 17 anos. Mas pode casar com 17 anos? Pode. Sério? Tive que ser emancipada. Tive que ser emancipada. Mas eu casei com 17, meu marido com 21. E aí o que acontece? Eu tinha muita dificuldade para encontrar roupa do estilo que eu gostava, né? Umas roupas assim que me representassem. Então foi aí que surgiu a ideia de trazer essa parte. Só que o que acontece? Quando a gente começa um negócio, o cliente sempre tem razão, não é verdade? A gente fala isso, né? A gente aprende isso no curso de empreendedorismo, por exemplo. E eu tinha muito na minha cabeça que eu queria agradar todo mundo. Eu acho que é a realidade de muita gente que está começando, às vezes. Principalmente quem começa a vender na internet. A principal dificuldade que eu vejo é a pessoa que está começando. Ela acabou de começar o negócio, aí ela criou um site, ela tem uma página no Instagram, tudo está encaminhando. Aí, uma pessoa da cidade, por exemplo, uma vizinha, fala assim, olha, eu queria comprar essa roupa e tal, mas eu não quero comprar lá pelo site, eu quero ir aí ver. Mas eu não gostei desse aqui, você pode trazer para mim um diferente? Então... Furou a bolha ali do online.
Exatamente. É difícil no início, as pessoas, principalmente as mais próximas, né? Quando a gente vai fazer algo diferente, elas comprarem a nossa ideia. Porque eu acho que é natural. Tudo que você vai fazer de diferente, Bruno, por exemplo, você fala para os seus pais, o instinto principal ali é a proteção, né? É falar, não, não vai não, é difícil, depois você vai quebrar a cara e tudo mais. É igual quando uma criança tá brincando. Às vezes, não vai aí não que vai se machucar. E é meio que um instinto, né? Paterno, materno. Você teve bastante dificuldade, então, pra galera entender que era online. Sim, eu tive bastante dificuldade. Teve pessoas, né, que no início não posso ir aí provar, escolher, então, pegar na roupa? Então eu não vou comprar. Até hoje acontece, é normal, sabe? Mas assim, tem gente que às vezes a pessoa vai ficar brava e tudo mais, só que você tem que ter muito firme, tem que ser muito claro pra você qual que é o seu propósito, qual que é o tipo de negócio que você vai seguir, né? Porque, igual, por exemplo, eu que comecei sozinha. Comecei sozinha na sala da minha casa. Era a Equipe. Eu gosto de falar Equipe. E você não tem tempo, né, pra você para ali pra atender. É lógico que quando você tá começando, a venda é venda, né? Ainda mais se você precisa daquilo para fazer o seu negócio crescer e tudo mais. Então a gente vai contornando ali a situação, faz o atendimento no WhatsApp e tudo mais. Mas o bom, né, é que no meu início a pandemia ela já trazia essa barreira. Então assim, era só a entrega, a retirada e aconteceu dessa forma. Você começou a vender bastante. Tipo, qual que foi o pico ali que você teve ali, tipo, de vender muito? Porque daí, tipo assim, no começo você era sozinha, aí o negócio começou a dar certo. Em algum momento deve ter dado ruim isso daí, ou não? Sim. Porque, tipo, ou de você ficar saturada, ou seu esposo ficar saturado. Aí depois eu acho que ele diz que entra o problema de mão de obra, porque daí você tava sozinha, depois é a família que tá ajudando. Sim. Depois começa a ter que empacotar todo mundo e tem que manter a qualidade. Sim, exatamente. Não só do atendimento, mas nos produtos. Rolou esse surto? Sim, rolou. É um surto mesmo. A gente surta literalmente. O que acontece? Quando eu comecei a vender de verdade bastante, quando o meu esposo começou a trabalhar comigo. Mas assim, quando eu tava sozinha, eu tava fazendo já uma média de 8 pedidos por dia. Só que o que acontece? O crescimento, ele não é linear. Ele é linear, né? Ele oscila, né? Ele oscila. E o que acontece? A gente fica... um dia você vende um tanto, outro dia você vende outro tanto, aí você fica naquela, ai meu Deus, será? Mas o que acontece? A minha meta inicial, né? Como eu comecei o negócio, igual eu falei pra você aquela hora, eu tinha muito claro pra mim que ia demorar um tempo pra eu ter um retorno. E a minha meta inicial era uma venda por dia. E eu pensava assim, nossa, se eu conseguir ter de renda o salário que eu ganhava na loja, que eu trabalhava das 8 às 5 da tarde, e vendendo ali o meu tempo, eu já tô no lucro, né? Porque eu já vou estar ali na mesma, eu vou estar trabalhando para mim, fazendo o meu horário e tudo mais. Eu já tinha o meu primeiro filho, que tinha 3 anos na época. E, assim, é o principal, né? O que move a gente a querer. Foi muito... você perguntou, né? O que moveu. E eu acho que o filho é o principal. É você querer dar o melhor pro seu filho, né? Você ter vontade, né? De fazer alguma coisa de diferente para ele. De proporcionar coisas, assim, diferentes. Por exemplo, do dia a dia mesmo, sabe? Eu venho de uma família muito humilde e até sabe aquela coisa? O que eu não tive, eu quero dar pro meu filho. É um pouco disso, mas depois a gente entende que não é isso, mas volta, porque a presença é muito melhor do que presente, né? A presença é muito melhor do que presente e hoje eu até falo, né, pro meu marido que o nosso tempo, ele é muito valioso. Ele é muito valioso. Mas nada vale mais do que o tempo que a gente tá com eles. Não tem. Então, eu olhava pra ele e eu tinha muita vontade de fazer acontecer de verdade, de fazer dar certo.
E esse boom das vendas, né, que você perguntou, foi... eu comecei a vender sozinha e tudo mais, e o meu esposo, ele trabalhava fora, ele trabalhava no escritório de contabilidade, era super corrido, época de imposto de renda e tudo mais, era bem corrido, e a gente não tem rede de apoio aqui em Avaré, é só nós dois mesmo, nossa família não mora aqui, nem a minha e nem a dele. Isso influencia muito. Influencia bastante. E aí, como é que vocês fizeram? Então, e aí veio a pandemia, né? Todo mundo tinha que comprar online, só que também não tinha creche, não tinha escola. Então, tinha lá criancinha também até é legal, né, que no Instagram da loja, várias vezes eu já contei minha história e tudo mais, no Instagram lá da mentoria também, várias vezes eu compartilho e sempre tem as fotinhos do início do meu menininho com as caixinhas, me ajudando, sentado em cima das caixinhas ou ajudando com os pacotinhos, pegando o brindezinho, porque eu fazia como eu conseguia, né? Eu colocava ele lá junto comigo, deixava ele brincando do lado e ia fazendo. E na pandemia, em 2020, eu engravidei, no meio de 2020. Então, o meu senso de urgência foi, assim, a mil. E eu comecei a fazer tudo que... Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre gostei muito de fazer curso, sabe? Dessa área de vendas, de marketing e tudo mais. E hoje é muito bom porque tem muito curso online, né? Então, você consegue estar sempre aprendendo, colocando em prática. E, assim, colocar em prática é o mais importante, né? Porque tem tanta informação que, às vezes, a gente acaba ficando... Maluco, Você fica com a cabeça... obesidade de informação. Tem até esse termo. E a gente fica muito saturado e acaba não colocando em prática. Então, eu comecei a analisar o que dava certo com a minha audiência e tudo mais. Comecei a fazer, replicar. E de 1, 2 pedidos, a gente já foi para 8 pedidos por dia. E isso já trazia para mim, para a loja, um faturamento assim muito legal, sabe? Em vista do que a gente estava acostumado. Por exemplo, né? Igual eu falei para você, eu trabalhava em loja, meu marido trabalhava com contabilidade, né? Tinha uma renda um pouco melhor, mas mesmo assim a gente começou a ver que o valor que a gente tinha ali com as vendas era muito maior. E ele só me ajudava na hora do almoço, fazia as notas fiscais para mim. Eu tinha que mandar tudo com nota. Eu trouxe o know-how dele, né? Exatamente. E fazia as notas fiscais e levava no correio. Na hora do almoço dele, pegava o carro, levava os pacotinhos no correio. E eu comecei a pensar assim, nossa, se ele me ajudando só na hora do almoço, imagina se ele trabalhar comigo mesmo, né? Se a gente ter o nosso negócio. E é muito legal isso, Bruno, porque desde que a gente se conheceu, quando a gente se conheceu lá em 2012, a gente namorava ainda, a gente decidiu empreender de vender roupa. E foi uma aventura, assim, né? E depois a gente, sabe aquele negócio? Era muito novo e tal, não deu certo, então vamos parar. Só que eu sempre tive esse desejo no meu coração, que era da gente trabalhar junto, da gente ter o nosso negócio, da gente viver do nosso negócio. Só que a gente já tinha tentado antes e não tinha dado certo. Então, eu sempre tive esse desejo no meu coração da gente trabalhar junto, da gente viver do nosso negócio. E a gente tentou, né, no início, a gente de vender roupa junto, só que ele tinha o emprego dele e eu vendia e ele me ajudava e tal, só que assim, a gente era sócio, a gente entrou lá investindo os dois juntos só que depois a gente parou com isso. Foi até a gente fazer o nosso casamento. Foi muito legal, porque a gente fez o nosso casamento, a festa de casamento e tudo, com o dinheiro que a gente vendeu as roupas na época. E depois a gente parou. Ele continuou trabalhando no trabalho dele lá em Fartura, que a gente se casou, foi embora para Fartura. E eu comecei a trabalhar numa loja de operadora de celular. E também muito atendimento, né? Com o cliente. Operadora de celular, nossa, resolver problema o dia inteiro e muito diálogo, muita conversa. E tinha 17 anos na época. E nessa época eu também comecei a fazer faculdade de Direito. Porque sabe aquele negócio, né, que a gente aprende
desde pequeno, né? Principalmente a gente mesmo, que eu nunca tive alguém da minha família chegou e falou assim pra mim, olha, o que você vai ser quando você crescer? Qual faculdade você quer fazer? Qual vai ser a sua profissão, sabe? Eu era muito assim, eu tinha que decidir as minhas coisas, sabe? A minha mãe se separou do meu pai, eu era muito nova, tinha 6 anos, aí tinha a irmã mais nova, e a mãe, né, solo, ainda mais naquela época, hoje já não é tanto, mas naquela época era muito aquela preocupação mais com o trabalho e tudo mais, uma correria. No meu caso foi assim. E eu sempre tinha essa vontade de trabalhar com vendas, mas também eu via, por exemplo, as minhas primas, outras pessoas assim, nossa, eu vou fazer faculdade disso, eu tenho vontade de fazer isso. Aí todo mundo sabe quando você vai no efeito manada? Fui e comecei a fazer faculdade de Direito. Fiz 5 semestres de Direito, 2 anos e meio. Nisso a gente vem embora para Avaré, porque a gente morava em Fartura, e fazia faculdade aqui. Então todo dia viajava, a gente decidiu vir embora, né? Recém-casados a gente veio embora para Avaré. E quando eu cheguei aqui em Avaré, eu comecei a trabalhar com uma empresa de cosméticos, que é a Mary Kay. E eu comecei a trabalhar com a empresa de cosméticos, que é aí que eu falei que a gente já se conhecia. Que Verdade, você falou mesmo. A gente se esbarrou nessa época, logo quando eu tinha mudado para Avaré. Porque como eu tinha acabado de me mudar aqui, eu tava... Tudo que aparecia, eu ia para poder apresentar o meu trabalho, né? Que eu tinha eu gostava muito do que eu fazia, de vender os cosméticos e tudo mais. E naquela época... Eu acredito que seja assim até hoje. A Mary Kay era você colocar o produto no rosto das pessoas, para pessoas perceber como que era e tudo mais, skincare, maquiagem. E a gente ensinava a pessoa a cuidar da pele e a usar maquiagem. E num evento que eu tava numa loja, você tava fazendo as fotos na época. E aí a gente se conheceu e a gente foi, você fez as fotos de gestante de uma moça, eu fiz a maquiagem. E na hora que você me mandou mensagem, eu já, na hora, eu falei, nossa, o Bruno. Evelyn, eu achei bem legal. Você me explicou agora, né, pra nós, um pouquinho ali da sua trajetória e o porquê que você veio pra Avaré. E também por que vocês não têm essa família de vocês ao entorno de vocês, né? Que vocês não são daqui, vocês são de Fartura, né? Sim, o meu marido é de Fartura e a minha família é de Taquarituba. Metade da minha família é de Taquarituba, outra metade de Sorocaba. E aí vocês vieram pro Cabo quando da faculdade e acabou ficando por aqui, né? Sim, exatamente. Até porque as duas cidades que uma que você morava aqui, eles são bem menorzinhos que aqui, né? Sim. E aí, onde que você rodou em vários lugares, né? Você trabalhou, você é pessoa guerreira, foi em vários lugares e no fundo o que você mais queria era fazer sua loja. Deu certo. Aí, retomando minha pergunta pra você, queria entender como que foi, né? Porque você teve essa crescente, você contou, agora é onde vai entrar uma pergunta minha aqui pra você. Você deu essa crescente, tava dando certo, só que você teve que voltar a trabalhar, né? Sim. Foi uma coisa que você me falou que eu achei muito interessante, porque eu acho que é esse o momento até de você compartilhar a sua história. Porque a gente começou falando, né, da sua história de sucesso e tal, e agora você compartilha um pouco da sua trajetória. Sim. Onde que as pessoas entenderam, pra quem não te conhece, um pouco mais da sua origem. Uhum. A gente tava falando do sucesso, só que teve um momento que não deu legal na sua empresa e você voltou pra essa realidade que você acabou de compartilhar com a gente, né? Exatamente. Você voltou a trabalhar como CLT. Voltei. Por que aconteceu isso e por que você voltou a trabalhar? Já que você tava vendendo bem, ele veio te ajudar. O que aconteceu? Então, não foi aí nessa... Não, tudo bem. Foi antes de... Quando eu voltei a trabalhar, foi 2017. Certo. Foi antes de começar a empresa que eu tenho hoje, que é a Senhorita. Porque eu trabalhei com a Mary Kay, aí não deu certo.
Aí, Você tinha investido na Mary Kay também. sim, eu tinha investido, não só dinheiro, mas muito tempo também, porque você tem que formar a equipe e tudo mais, se você quer construir lá a carreira. Então, Foi na Mary Kay que deu errado? sim, Ah. não só na Mary Kay. Sabe, antes de uma coisa dar certo, dá várias vezes errado? E por isso que eu falei, né, de encontrar o propósito. Porque eu achava que era aquilo que ia dar certo. Tanto que A Mary Kay, você achava que ali era o... eu achava, assim, eu achava muito. Eu tinha 18 anos na época e eu comecei a rodar aqui a região de Avaré, apresentando o produto e tudo mais, e recrutando as consultoras. E quando eu já estava ali com umas 30 consultoras, eu descobri que eu estava grávida. Então, o que acontece? Aí foi a hora de repensar, porque era a região. Era Taquarituba, era Fartura, era Piraju. Como eu tinha parente, né, nesses lugares, eu ia, falava, olha, chama 3 amigas e tudo mais. Eu aprendi muito isso na Mary Kay, de você pedir a indicação das pessoas. E foi crescendo. Só que aí eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho. E quando eu descobri que eu estava grávida, a gente ganhava bastante dinheiro na Mary Kay, só que ia muito dinheiro também. Porque você sempre tem que estar viajando, você sempre tem que ir nos treinamentos da própria Mary Kay, aí você tem que pagar pra você ir e tudo mais. E então, assim, pra mim, na época, colocando na balança ali, não tava sendo interessante, ainda mais que eu tava grávida e tinha que ficar viajando para dar treinamento e tudo mais. Então foi uma escolha mesmo, sabe? De não fazer mais aquele negócio. E eu falei assim, ó, eu sei que eu vou vender algo, que eu vou fazer alguma coisa pra mim, mas não vai ser isso. Não vai ser isso. Eu não consigo mais tomar conta de equipe, porque agora eu quero focar no meu filho e tudo mais. E foi aí que eu me dediquei em um ano, ficar só cuidando do meu filho, quando ele nasceu. Que aí já era 2020. Não, 2020 não, desculpa. 2016 que ele nasceu. E eu fiquei só cuidando dele. Aí, quando ele completou um ano, eu já tava, nossa, sem trabalhar há um tempo. O meu marido tava trabalhando e eu não. E imagina, né? Com uma criança pequena e tudo mais, só a gente aqui. E eu tive que arrumar um emprego. Aí que eu fui pra CLT. Então, nessa parte que eu fui pra CLT, depois eu era diretora da Mary Kay. Então, eu era diretora, tinha lá as minhas consultoras e tudo mais, e eu fui trabalhar lá na loja de presentes. E aí que eu passei por várias situações, né? Que eu tive que ter resiliência e tudo mais, e pensar, não, entender, ó, tô aqui dando um passo para trás, mas eu vou voltar e vou fazer acontecer. Aí eu fiquei um ano trabalhando de CLT, um ano. Aí eu pedi a conta para começar o meu negócio. E nessa época que eu comecei o meu negócio, comecei um negócio de bolsa. Não foi de moda evangélica ainda. Comecei um negócio de bolsa que deu errado. E por isso que eu falei, não foi só na Mary Kay que deu errado. Então eu pedi a conta do meu emprego. E assim, é muito legal porque eu costumo falar que o vendedor, a pessoa que vende, ela nunca fica sem uma renda, ela nunca fica sem um emprego. Porque eu saí desse emprego, fui vender as bolsas, o negócio de bolsa não deu certo. Até, né, quem trabalha com internet hoje, na época nem era tanto assim, que quando não deu certo foi em 2017 para 2018. Eu tinha, em 2017, você ter 10 mil seguidores era a mesma coisa de você ter 100 mil hoje. Porque, no Instagram, por exemplo. Porque não era tanto assim igual é hoje, né? O Instagram não era uma rede assim tão frequentada igual é hoje. E que tanto que hoje é a mais frequentada do Brasil, é o Instagram. Em segundo lugar, o TikTok. E eu tinha 10 mil seguidores, o negócio estava dando super certo. Eu vendia bolsas, olha para você ver como que eu comecei o negócio. Eu oferecia as bolsas, eu pegava as bolsas em São Paulo, eu oferecia as bolsas na internet e eu falava que o trabalho que eu prestava era tipo uma assessoria.
Então, as pessoas que moravam, por exemplo, bem longe de São Paulo e tinham vontade de comprar aquelas bolsas para elas revenderem na cidade delas, para elas terem uma renda extra, e não podiam ir, eu ia para São Paulo, buscava e enviava por transportadora para elas. Aí eu cobrava um valor por peça, né? Dos impostos e tudo mais, cobrava um valor por peça para trazer. E toda semana eu ia, eu trazia muita bolsa, muita bolsa. Só que chegou uma hora que o meu Instagram ele foi banido. What? Ele foi banido. Por quê? Porque o que acontece? Tinha algumas bolsas que eram daquelas marcas famosas, só que não era da marca verdadeira. Então, por exemplo, dessas grifes famosas, sabe? Uhum. E não era a marca verdadeira. E eu já senti assim no meu coração, sabe? Quando você faz um negócio assim que não que seja todo mundo faz, então tá ok, só que, sabe, eu já tava ficando assim, um pouco incomodada com isso, sabe, eu já tava assim, nossa, acho que não é isso que eu quero, sabe, vender esse tipo de bolsa e tal, mas tinha algumas clientes que pediam, que gostavam, e o meu Instagram, um dia, eu acordei de manhã e ele tinha sido banido, e as minhas vendas, na época, elas eram pelo direct do Instagram. Eu fechava as vendas ali pelo direct. Na época não tinha Pix, né? A pessoa fazia transferência, mandava o comprovante lá. E eu acordei com aquela mensagem de manhã. A sua conta foi desativada e tal. E aí eu fiquei, nossa, meu Deus. Aí consegui entrar em contato com as clientes, né? WhatsApp e tudo mais. A gente encerrou ali. Eu falei, não, eu não vou continuar. Eu acho que isso foi uma confirmação do que eu já tava me incomodando ali. E eu não vou continuar. Aí eu voltei a trabalhar de novo, Bruno, na mesma loja. Gente. Sim. Aí eu voltei de novo a trabalhar na mesma loja. Então, e assim, eu saí dessa loja, eu conversei. A minha patroa era chinesa e eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu vou tentar, vou fazer o meu próprio negócio e tudo mais. E ela falou, vai, mulher, se você não conseguir, você pode voltar. E eu voltei. Eu precisei voltar. Então... Nossa, que reviravolta. Viu? Nossa. Viu? Agora que eu entendi. Então, você tava super bem na Mary Kay. Aí depois você abriu a loja de bolsa. Tava super bem. Aí você voltou a trabalhar com a chinesa. Sim. E aí você saiu de novo. Aí eu saí de novo. Aí montar agora. Exatamente. A moda modesta. Sim. Aí que em 2019 começou a moda modesta. E aí foi assim quando o negócio realmente aconteceu, sabe? Realmente aconteceu, realmente, né? Vai fazer 4 anos agora, tá fazendo esse mês 4 anos. Viu? Mas você pegou muito aprendizado com tudo isso daí, né? Foi muito aprendizado. Porque com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu acho até isso eu falo, sabe? Que até a faculdade, nossa, por mais que eu não gostava do direito em si, mas assim, você conviver com outras pessoas, né, de idades diferentes, você tá ali, porque eu vendia muito, né, Mary Kay na faculdade no início, e você tá ali, toda essa vivência, né? Eu ter saído de casa muito cedo, com 17 anos, casar, ter que ter a minha própria responsabilidade. Hoje eu vejo, às vezes, né? A pessoa, quando a gente mora com os pais, por exemplo, né? Você tem a comida, a roupa e tudo mais. Então, assim, se você vai montar o seu próprio negócio, a sua preocupação é aquilo. Não que seja fácil. Não é fácil, mesmo assim. Mas eu agradeço muito por todas as dificuldades. Eu sempre tentava pensar assim, ainda bem que eu tô passando por isso agora, porque eu sou jovem, né? Porque imagina eu passar por isso daqui 20, 30 anos. Então eu senti assim que era bom estar passando por aquilo, que logo ia dar certo. E eu sempre tive muita fé mesmo, sabe? Muita fé que uma hora ia chegar a hora que ia dar certo, que ia realmente acontecer. Ué, mas... Nossa, que perrengue, não? Perrengue. Viu? E não é chique. O que te motivou a continuar tendo essa ideia de abrir um negócio? Então, porque não deu certo, né? Tipo, sim. Vocês tentaram abrir, logo que vocês conheceram, uma loja de roupa.
Depois você foi pra Mary Kay. Aí... Eu acho que é que quando você toma uma decisão, né? Você tenta até dar certo. Você tenta até dar certo. Você pode descansar daquele seu objetivo, né? Nossa, eu tô muito estressado com isso. Nossa, tá dando muito errado e tal. Tá, eu vou lá, vou dar uma pausa, vou, né, voltar a trabalhar para outra pessoa e tudo mais. Mas ali, tá descansando. Tá descansando o meu sonho. Ele não tá assim, engavetado, ele não tá excluído. Ele tá só ali no descanso mesmo, sabe? Depois você volta, você dá um passo para trás para depois para você pegar impulso mesmo, não para não desistir, né? Você descansar e você desistir é muito diferente. E você é uma pessoa... Você crescer numa igreja evangélica, sua família são pessoas religiosas. Como que a fé te segurou junto com seu marido e seu filho nesses momentos tão difíceis? Então, quando a gente conversou, né? E tinha uma pergunta, né? De quem foi a sua inspiração. Uma pessoa assim que foi a sua inspiração e tudo mais, para você não desistir. E eu quando eu era pequena, eu fui criada assim muito muito perto da minha avó. Inclusive agora ela fez 90 anos. E a minha avó, nossa, é uma fortaleza, sabe? É uma fortaleza, assim, é clichê eu falar isso, porque eu acho que todo mundo, né? A sua avó é a melhor e tudo mais, mas assim, ela é a melhor pessoa que eu já conheci, porque ela sempre foi uma pessoa assim que transbordava muito. Ela transbordava muito amor, muita fé. E criou 11 filhos sozinho. O marido faleceu muito jovem, sabe? E muita fé, muita garra. E desde pequena, até os 7 anos que eu morei com ela, por isso que é interessante, né? Às vezes, né, tem uma criança e a gente tem um sobrinho, tem um filho ali, alguma coisa, e às vezes a gente acha que ele não vai lembrar quando ele crescer. Mas assim, eu lembro muito, muito da minha avó, das histórias que ela me contava, das coisas que já aconteceu pra ela. E a minha avó sempre foi uma pessoa muito positiva, muito positiva. Ela sempre foi aquela pessoa, ela nunca era aquela pessoa que falava assim, nossa, você é muito bagunceira. Ela sempre falava, você é muito inteligente. Nossa, você é muito especial. Nossa, você é forte, sabe? Ai, você é linda. E ela sempre colocava muito pra cima e sempre tudo ia dar certo, sabe? Então eu acho que eu tenho muito no meu coração essa bagagem, sabe? Da minha avó. Você perguntou sobre a família, que eu cresci, né, nesse lar cristão. Então, assim, ela sempre me contava as obras, as maravilhas que ela já contemplou com os olhos dela. E, assim, eu sempre pensava assim, não, mas o que é o meu sonho perto de um Deus tão grande, né? Porque o que é uma loja para um Deus tão grande? O que é um negócio de sucesso para um Deus tão grande? E assim, a gente é filho, né? Por que a gente vai achar que a gente não merece? Que a gente não pode? Acho que independente da situação, não que não deu certo, então Deus não me ama, não, Deus não me abençoa. Não, Ele tá te dando a oportunidade de você aprender com aquilo para você fazer acontecer, para você fazer certo de novo, né? A gente tem que começar a entender todas essas coisas que aconteceram para mim. Eu sempre procurava tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Porque o que eu tinha que aprender com aquilo? Porque quando eu passo, às vezes hoje, né, por situações, eu lembro de coisas que já aconteceram, principalmente nesses momentos de dificuldade. Eu lembro de situações que eu passei e hoje eu consigo lidar muito, assim, rápido, sabe? Porque é a escola da vida, né? Hoje a média das empresas, de cada 100 empresas, 80 fecham no primeiro ano, né? Sim. Então, e é só a gente parar pra analisar e prestar atenção quando a gente anda pelo centro da cidade, qualquer cidade. Vai perceber que abre lojas novas, sempre vai estar olhando. Daqui
um ano, a maioria não tá lá. Porque as pessoas têm esses vales, né, de dificuldade dentro do negócio. Sim. E a grande maioria ou não tem suporte, ou não tem know-how. E é onde que os negócios fecham. Acaba desistindo. E a gente vê que na sua história você teve esses problemas, onde que, igual o caso da bolsa, né? Não era... Você não se sentia confortável ali, né? Faltava Sim. alguma coisa. Uhum. No outro negócio, você não conseguia passar tanto tempo com seu esposo, onde tinha muitas viagens. Então Uhum. sempre tinha uma coisinha ali que faltava, né? Sim, E exatamente. hoje você se encontrou, né? Sim, É hoje eu algo me que tem encontrei. tudo a ver ali, né? Sua família, seu tempo, a parte Sim. da fé. Exatamente. E é muito legal, né? Porque, igual você falou, né? A maioria das empresas fecham no primeiro ano, nos primeiros 6 meses. E, assim, é muito importante. Quando eu comecei agora, a Senhorita, que é o meu negócio principal, eu já tinha muito claro que não era, assim, de uma hora para outra que ia dar certo. Então, assim, eu tinha ideia, eu tinha essa... Eu não esperava aquele boom, assim, sabe? No início, logo no primeiro ano. E aí, nessa parte que entra a questão que, eu tava vendendo já legal sozinho e a gente começou a pensar, nossa, e se ele trabalhasse comigo? E se, sabe? Quando você fica, e se... E a gente começou a ter essas ideias, mas aí a gente lembrava, né? Da Mary Kay, que não deu certo, né? Que ele tava junto comigo quando quando eu tava na Mary Kay como diretora. Ele deixou o emprego dele para se dedicar também, para me auxiliar nas viagens e tudo mais. Só que não deu certo, a gente voltou. Então a gente tinha um pouco assim de trauma. E é normal, né, Bruno? Quando que você sentiu que foi o momento certo? Então, quando Vocês, né? o meu segundo filho nasceu. E assim, uma vez uma pessoa falou para mim, eu tava grávida, e uma pessoa falou pra mim que um filho, ele só traz bênção pra casa, só traz bênção pra família. E, nossa, aquilo, pra mim, assim, pra minha história, aquilo faz todo sentido, porque eu tomei decisões, assim, muito fortes, né, quando eu tive filhos. E na gravidez do meu segundo filho, a gente percebeu, porque, como eu te falei, né, a gente não tem rede de apoio aqui, é só nós mesmo com as crianças. E ou a gente ia embora, né, pra cidade dos nossos pais, pra ficar perto e tal, dos avós também, dos primos, ou a gente ia tentar, né, nós dois poder dar o máximo de tempo ali para as crianças e tudo mais. Então, eu já estava vendendo super bem, grávida com um pequenininho e com ele me ajudando só na hora do almoço. E a gente começou a estudar mais e eu falei assim, olha, agora eu quero começar a fazer o tráfego pago. Porque antes era tudo no orgânico, Bruno. A gente vendia só no impulsionamento ali de Deus mesmo. No Instagram, eu falo impulsionamento de Deus. A gente não fazia anúncios pagos e tudo mais. E hoje, né, eu recomendo na minha mentoria mesmo para minhas alunas, elas já começarem com os anúncios pagos desde o início para já começar a trazer resultado. E eu comecei a pensar em fazer isso. Só que eu falei assim, nossa, eu já faço o conteúdo, eu já embalo os pedidos, nossa. Mais uma coisa? Nossa, eu fui estudar tráfego, eu falei, meu Deus, isso não quero, não gostei de fazer isso e tal. Tráfego na internet, gente. Vai que alguém corta aí. Tráfego, Evelyn faz tráfego. Tráfego pago. E o meu marido, né, foi estudar sobre isso, fez alguns cursos e ele começou a fazer tráfego para nossa loja. E assim, no primeiro mês que ele começou a fazer os anúncios, a gente já tinha validado um produto e a gente já conseguiu escalar aquele produto. Então, a gente já conseguiu... Acertou na primeira? Não, a gente já tinha validado o produto no orgânico. A gente já tinha, né, validado. Para validar, nossa, demorou assim para eu conseguir. Mas ele já... As primeiras campanhas que ele subiu já era com o produto validado. Negócio certo.
Exatamente. Então, a gente já conseguiu ali trazer as pessoas interessadas e aumentar bastante o volume de venda. E eu falei, não, é isso, né? É isso, é agora. É isso, é agora. E ele também entrou nessa, né? Claro que a gente sempre, né, pedindo muito, assim, a guia, a direção, assim, de Deus pra gente não errar, né? É difícil a gente não errar, mas pra gente tentar seguir Errar menos, né? errar menos, porque, nossa, Né? tantas vezes, né? Tenta e não dá certo, tenta e não dá certo. Eu falei, Senhor, agora, né? Por favor. E aí? E aí deu certo, sabe? Deu Olha só. certo. Agora a gente já tá 3 anos juntos como sócios. E assim, ele até brinca, né, comigo. Ele fala assim, nossa, eu vim só pra fazer o tráfego, agora tem que fazer tudo. Tem um monte de coisa que tem que fazer, né? Então a parte assim de... como ele tem bastante experiência com contabilidade, RH, então isso trouxe também para essa parte assim da administração, né, da empresa. As suas redes sociais cresceram bastante. Sim. Foi nesse momento também? Foi nesse Que momento. legal. Porque até, né, falando agora um pouco aqui da parte de marketing, né, de tráfego pago, que é o tráfego na internet, que são os anúncios pagos, os patrocinados, né, que aparecem. Muitas vezes a pessoa ela começa a fazer anúncios, seja do negócio ou do infoproduto, da página, e às vezes ela acha assim, eu não tô tendo resultado. Nossa, mas não tá vendendo ainda. Só que você tá trazendo pessoas. Aquelas pessoas estão chegando. E assim, o anúncio, ele não é aquela coisa, né? Você compra seguidores. Não é isso. A pessoa lá entra lá, ela gosta, ela clica em seguir. Ela só vai te seguir, ela só vai te acompanhar ali se ela realmente tiver interesse, se ela realmente se conectar com o seu conteúdo. E eu até brinco, né, que essa parte do tráfego não é um milagre. A pessoa ela tem que ter ali a casa arrumada, a página bem alinhada, né, para receber essa galera que tá chegando, né, para ter uma conexão. Sim, perfeito. Meu, e eu acho muito legal. Nesse momento vocês organizaram a parte financeira de vocês e o negócio começou a fluir. Sim, e é muito legal, né, isso que você fala da parte financeira, porque eu tinha vários, assim, desejos, assim, né? Por exemplo, de colocar meu filho numa escola, né? Em tal escola, de colocar ele para fazer um esporte, de poder proporcionar essas coisas. E assim, é isso que eu falo. É muito importante você visualizar, você idealizar certinho aquilo que você quer para você... Porque essas coisinhas que eu tô falando são pequenas metas, pequenas conquistas, assim, que às vezes quando você cresce, vira cotidiano, fica normal e já não... Parece que não é tão legal mais, né? Você perde aquela emoção do momento. Mas se a gente segue essa linha, nossa, nunca vai tá bom. Quando que tá bom então, né? A gente sempre vai estar naquela corrida, naquela ânsia de... Mas eu acredito que se a gente só pensar no crescimento financeiro e algumas coisas, as coisas acabam ficando muito supérfluas. Teve um curso que eu fiz uma vez, né, quando eu tava no início, que a pessoa falava assim, empresa rica e dono pobre. Empresa rica e dono pobre por um bom tempo. Aí depois inverte. Inverte não, né? Depois o dono também, né, consegue lá uma situação confortável. Mas é muito importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente, né? A gente não, eu, falando de mim, que vim de uma família muito humilde, que sempre tive uma renda assim baixa, a gente não tem muita noção de dinheiro, da parte financeira. Então é assim, o emergente, né? O emergente. Você vai lá, você ganha dinheiro, aí você acaba ficando um pouco deslumbrada, né? Eu ficava, nossa, um pouco deslumbrada. Aí você quer fazer, assim, um monte de coisa que você não fazia antes, que você não podia fazer antes. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque se a sua empresa cresceu e você vai só aumentando ali a sua retirada, vai só aumentando ali o seu prolabore,
você tá saqueando a empresa, né? Você tá saqueando ela, tá podando ela. Então a gente teve esse momento também, que a gente olhou e falou, assim, o meu marido, como ele sempre trabalhou com contabilidade, ele é sempre muito assim, foi fazer compra em São Paulo, garrafinha de água tá na planilha. Isso, na planilha, para poder fazer tudo certinho. Hoje, com tudo que você vivenciou, você traz todos esses aprendizados. Hoje, o que vocês estão almejando para a empresa nesse próximo ano? Como que tá o planejamento de vocês? Esse ano de 2024, a gente quer tentar dobrar o estoque da Senhorita. A equipe também a gente quer aumentar, quer trazer mais pessoas, porque a parte operacional a gente ainda coloca um pouco a mão na massa, sabe? Não 100%, né? Eu fico bem mais com a parte do conteúdo, mas a gente quer delegar mais para fazer a Senhorita alcançar cada vez mais pessoas, cada vez, né, a gente tentar tendo um crescimento, tendo um aumento aí de... Eu não penso assim, antes eu pensava muito em ter a loja física. Eu pensava assim, nossa, eu vou vender online por um tempo e depois eu vou ter a loja física. Só que hoje eu vejo tanta gente, eu criei no início do ano a mentoria ensinando as pessoas a começar um negócio online, do zero e tudo mais. E assim, eu tenho tantas alunas hoje que elas têm loja física e elas estão migrando para o online, sabe? Ela tá tendo essa migração. Então, hoje eu já fico pensando assim, era uma das metas, mas já não tá mais. Então, a gente tá bem focado também nessa parte do infoproduto, da mentoria, da lista. Eu tenho 2 infoprodutos. Eu tenho a minha mentoria, que eu ensino a pessoa e tudo mais. E eu tenho a minha lista de fornecedores, que é muito legal porque a internet é a rua mais movimentada, né? A rua mais movimentada do mundo é a internet. E eu até, às vezes, eu conversava com umas pessoas e elas falavam assim, nossa, mas é fácil para você, porque você não tem que pagar aluguel, você não tem que pagar funcionário. Eu falei, nossa, quem disse? Quem disse que eu não tenho que pagar? Porque aluguel do prédio físico para ter a expedição, funcionário, tudo igual, né? Se fosse numa loja física. E a gente, ao invés da gente pagar, por exemplo, um aluguel assim mais caro no centro da cidade, você investe no tráfego pago. Você investe ali no tráfego e assim, quanto mais você paga, mais ele vai te mostrar. Então, assim, é como se você tivesse um ponto melhor, né? Então, eu sempre gosto de comparar o tráfego pago a um aluguel de loja física. Legal. E é uma boa comparação, né? Se a gente for ver, porque as pessoas estão ali, né? E hoje a atenção é o que tá valendo mais, né? Para as empresas. Evelyn, eu acho muito legal ver a curva de aprendizado que você teve, né? O brasileiro, normalmente, ele tem essa vontade de abrir negócio, né? À toa que a gente viu na pandemia dezenas de milhares de comércios sendo abertos, as pessoas saindo das empresas e tentando empreender, fazendo alguma coisa. Ou vendendo roupa, ou vendendo um produto, um serviço, comida. Realmente o brasileiro tem isso dentro dele, isso é fato. Mas poucas pessoas conseguem continuar por falta de interesse, capacitação e também achar aquilo que realmente move elas, né? Que faz sentido. Não só vender um produto, né? Você se encontrou em todos os pilares, né? Eu acho muito interessante isso. E ver, né, que não não tem um manual, né? Tipo, faz isso. Você errou bastante para conseguir sustentar o seu negócio e conseguir hoje tá bem, né? E então, o que é realização hoje para você dentro do que você tá vendo, o que você vivenciou? Porque seu sonho era ter um negócio de sucesso, e hoje você tem um negócio de sucesso. Então, o que é a realização para você? Olha, a minha maior realização com a loja é quando
todo dia, sabe? Todo santo dia. As mensagens que eu recebo das clientes da loja no Instagram, as menções, porque nossa, eu fico de olho, fico vendo. Nossa, o meu pacotinho chegou, meu Deus, dá pra sentir o carinho daqui. Nossa, eu tô me sentindo muito bonita e tudo mais. Então, assim, não é só a venda. Eu gosto muito de usar esse termo, que as pessoas, elas dizem o que elas pensam, mas elas fazem o que elas sentem. E assim, o que eu falei pra você aquela hora do over delivery, que é você entregar mais do que a pessoa tá esperando, é justamente isso, sabe? Porque a gente nunca colocou num pacotinho assim, tire uma foto e coloque no Instagram, ou mande uma mensagem falando o que você achou. A gente nunca colocou isso num panfleto, alguma coisa. E elas fazem isso. Então, por quê? Porque ela tá sentindo, né? Ela sente. Então, assim, pensar que tá saindo daqui, do jeitinho que eu comecei a fazer lá na sala da minha casa, todo aquele processo de unboxing para a pessoa receber, e tá chegando lá do outro lado do Brasil. A gente já enviou até para fora do Brasil, já acho que umas 5 vezes. Nesse ano, umas 5 vezes a gente mandou pra fora do Brasil, e a pessoa sentir esse carinho, né, de longe, e mandar, assim, isso eu me sinto muito realizada. Nossa, eu me sinto muito realizada. E muitas vezes as pessoas, né, eu me tornei agora evangélica, eu comecei a frequentar a igreja, eu não conseguia encontrar alguma roupa que me representasse, assim, dessa forma, na minha cidade e tudo mais, e eu me conectei com o estilo da senhorita. Faz sentido, né, pra mim, e elas mandarem esse depoimento. E assim, eu fico muito impressionada. Eu fico... tem hora que assim, eu penso assim, meu Deus, né, a dimensão que tá agora, o tanto de gente que a gente tá alcançando, porque todo dia, muitas mensagens como essa. Todo dia a gente olha e tem aquela dose de carinho. Isso faz eu me sentir muito realizada. E eu vou aproveitar esse gancho, Bruno, porque eu acho que todo mundo que trabalha com internet passa por isso. Você também, com certeza, já passou por isso, que é a questão dos hates. Com certeza. Porque pra gente beber o leite vem a nata junto, né? Pra gente beber o leite vem a nata junto. E igual eu falei pra você, isso faz eu me sentir muito realizada. Mas se você não tiver muito bem resolvido com o seu propósito, com aquilo que você realmente quer, com aquilo que você realmente gosta de fazer, você acaba desistindo por conta dessas coisas. Porque hoje, na internet, as pessoas se revelam. Tem gente que, meu Deus, elas não têm, assim, um filtro, né? Não pensa, assim, que é uma pessoa ali do outro lado. Mas vocês têm haters? Nossa, não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Eu produzo bastante conteúdo, então eu tô sempre testando formatos de conteúdo e tudo mais. E boa parte do meu crescimento, da quantidade de seguidores, igual você falou ali, né? Nossa, cresceu bastante seguidores e tudo mais. Então, boa parte dos meus seguidores, né? A maioria, elas vêm dos vídeos que viralizam. Só que viraliza, imagina, você vai alcançar 2 milhões de pessoas. Então, assim, não é só pessoa boa, não é só pessoa legal. E aparece, né, umas pessoas assim, eu crio conteúdo muito, assim, educativo para minha audiência, porque eu acho que isso conecta muito, você ativa ali vários gatilhos na pessoa, né, por exemplo, a reciprocidade. Eu aprendi algo com você, então você é legal para mim, né, eu aprendi algo com você, quando eu precisar comprar, vai ser recíproco, né? Porque ela me ensinou algo. E assim, é muito importante hoje as lojas entenderem isso. Que não é só você colocar o produto e colocar o preço. Não é só você colocar uma foto do produto e colocar, olha, entra no site e compra. Você tem que estar ali criando essa conexão. E quando você a sua audiência, quando você faz parte daquela comunidade da sua audiência, você entende ela. Então, você sabe o que você vai mostrar para ela, você sabe o que você vai falar para ela. É a mesma coisa, né? Você vai falar com outros fotógrafos, né? Vocês falam a mesma língua, né? Então,
tem já aquela conexão. E eu faço muito esse tipo de conteúdo educativo, sabe? Então, por exemplo, é um truque para você colocar a camisa por dentro da saia e tudo mais. Olha, essa saia que é básica, você pode usar ela de 3 formas diferentes. E sempre ensinando algo, tentando acrescentar algo. E surgem, né, alguns comentários no meio de muitos comentários, assim, de pessoas que gostaram e tudo mais, agradecendo, aparecem umas pessoas. Não deveria ser assim, tudo bem, né? É democrático uma pessoa discordar de você. Mas uma pessoa escrever assim, nossa, que inútil. Cada vídeo que a gente vê, esses dias eu recebi uns assim, quando eu vejo que é evangélica, eu já sei que não presta. Assim, desse nível. E aí você entra, né? Você olha, porque não é todos que eu consigo ver, porque... Você acha que tem um preconceito das pessoas com os evangélicos e até mesmo com o tiro da roupa? Eu acredito que a gente tá muito evoluído hoje, né? Muito, muito, muito evoluído mesmo. Mas eu acredito que tem ainda, sabe? Antes, tinha muito... Há pouquíssimo tempo atrás, e tem ainda hoje, né? O bullying. E hoje, o bullying é o hate na internet. O hate da internet, ele é o bullying. Então, você discrimina uma pessoa por conta da raça, da religião, da opção sexual, né? Então, é muito complicado esse assunto, porque se você não tiver muito bem resolvido com o seu propósito, com aquilo que você quer, a pessoa, ela desiste. Ela foca a energia naquele ruim. Só que aí eu pego e penso assim, meu Deus, alcançou 2 milhões de pessoas. 70 mil pessoas salvaram pra ver depois. Olha quantos elogios. Aí você vai focar em 1, né? 2, 3. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas assim, é inevitável. É inevitável você trabalhar com a internet, você crescer na internet. Eu gosto dos haters, porque eu choro da risada com os comentários. É verdade. Eu não sou eu que faço o marketing do podcast, nem nada. Mas quando tem uns comentários assim, eu dou risada, porque... É engraçado. Eles me mostram, então, eu levo na boa, sabe? Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu achei muito legal a sua história. Quando a gente conversou antes, assim, né? Não tento entender 100%, que gosto realmente de ter e conhecer a pessoa durante a gravação é legítimo, né? Então, desculpa os furos. Imagina. Mas você tem uma história que é inspiradora, sim. Acredito que para todos que querem seguir seu sonho e realmente ter um negócio, independente do que seja, eu acho muito legal. As pessoas me param na rua porque sempre tem uma pessoa que se identifica com um nicho. Sim, com certeza. Então aquela pessoa fala, putz, eu queria abrir uma loja online. E teve o Emerson que contou que ele começou a vender no farol de carro, ele farol de milha. E teve um menino que depois de uns meses ele me parou na rua, ele falou, eu comecei a vender um produto porque eu vi o programa do Emerson. E com certeza, hoje, com o seu programa, alguém vai ser tocado por isso. E com certeza, alguém ouviu seu programa, sua história, e, poxa, tô passando esse momento aqui, sabe? Então, a sua história é inspiradora. Eu achei muito legal você abrir também seu lado pessoal, contando da sua história, do seu marido, do seu filho, suas dificuldades. Poucas pessoas abrem, então fico muito feliz em você ter compartilhado isso com todos nós, né? Porque tem uma galera assistindo. Sim. Então, se você puder deixar um recado final e deixar seu arroba aí pra galera, pra quem quer começar a te acompanhar, quem não tá te seguindo já, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente compartilha a nossa história, né, incluindo as dificuldades e mostrando, né, que deu certo, tá dando certo, tá encaminhado, você contribui para aumentar a fé das pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa tá quase desistindo ali, ela escuta algo ali, ela se conecta e
acende, né, aquela chaminha. E eu acho que se a gente não puder somar na vida das pessoas, a gente não entendeu nada, né? A gente não entendeu nada. Não adianta nada você passar por toda essa dificuldade se você não puder depois contribuir para encurtar o caminho de alguém, talvez, né? Porque talvez, né, a pessoa pode começar e cada história é única, cada negócio é único. A pessoa pode começar e dar certo já de primeira, não precisa dar tanto errado para depois dar certo. Mas meu recado assim final é para nunca desistir, sabe? Recomeçar quantas vezes for necessário, porque descansa e não desiste, descansa e não desiste. Continua fazendo a sua parte. Não adianta nada também só ficar pedindo para Deus, tem que correr atrás, né? Fazer acontecer, ter vontade, que colocando, né? Fazendo aquilo que você gosta de verdade, encontrando o seu propósito realmente, tem tudo para dar certo. Fala seu arroba pra galera. O arroba é Senhorita Moda Modesta, da loja. E lá no da loja também já tenho Evelyn Santos, que eu compartilho bastante os bastidores lá de uma loja online. Evelyn, muito obrigado. Viu, você falou da sua história. Só para antes de eu passar um recadinho aqui pra galera. O grande core do podcast é realmente trazer pessoas que realmente... muitas pessoas às vezes não conhecem a história. Não Sim. conhecem. Eu, nesse ano, fui convidado para dar algumas palestras falando da minha história. E você sabe que, eu até comentei outro dia, eu tinha muita vergonha de contar a minha história, sabe? Porque eu vim numa situação muito difícil, não só financeiramente, mas de complicações psicológicas mesmo, que eu sofri junto com a minha mãe, com meu pai, que ele era alcoólatra. Eu tinha muita vergonha, sabe, de compartilhar a minha história, da violência que a gente sofria em casa e tudo mais. E um dia eu contei um pouco da minha história para uma pessoa, e essa pessoa compartilhou, e eu fui convidado para começar a compartilhar a minha história, sabe? E hoje eu vejo, assim, que eu contar um pouco da minha história realmente ajuda as outras pessoas, sabe? Porque do mesmo jeito que eu vim numa situação muito difícil, muitas outras pessoas virão também, sabe? Exatamente. E eu tive momentos, falando agora da parte profissional, que realmente eu pensei em desistir da fotografia. Momentos assim que eu ganhava muito pouco mesmo. E eu não tive ninguém assim que ouviu uma história, sabe? Foi realmente a fé ali, sabe? Dentro do meu sonho. E eu espero que esse podcast, o podcast e as pessoas que vêm pra cá, realmente inspire essas pessoas. Sim. Então hoje eu compartilho a minha história e eu trago você pra compartilhar a sua história, pra realmente, não é pra ter audiência, é pra gente conseguir mudar que seja uma vida, sabe? Sim. Igual o Richard compartilhou aqui num podcast. Ele falou, se você atingir uma pessoa, seu propósito foi atingido, cara. Exatamente. Então eu fico muito feliz se você vir aqui compartilhar a sua história. E hoje eu compartilho a minha história pra ver e conseguir ajudar, seja uma pessoa. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Me senti muito honrada de estar aqui hoje, de poder compartilhar um pouco. E assim, o que eu tenho acompanhado do podcast, nossa, é incrível mesmo. Realmente contribui muito para dar essa força, né, para outras pessoas que tá passando às vezes por situação parecida. E isso que você falou, né, às vezes a gente tá passando pela dificuldade e não entende, né, na hora, mas olha pra você ver agora quantas vidas você tá impactando, né, através da sua história. Você também. Recadinho final aqui pra vocês. Tem que fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro, a Menegaso, aqui de Avaré. Gente, grande parceiro que está conosco aqui há muito tempo e só tenho a agradecer. A Menegaso tem o aplicativo onde você consegue fazer as suas compras através do marketplace deles. Então, para você que tem uma empresa e quer comprar para o seu negócio, não precisa mais ir lá. Eles têm uma infinidade de produtos agora.
Então, junto ao sistema da Ambev. Então, gente, é minha dica para vocês. Menegaso aqui de Avaré. A gente vai deixar o arroba aqui deles para vocês. É um trabalho incrível. Uma das maiores empresas aqui da nossa cidade. Parceiro nosso aqui do Dream Podcast. E falando em parceria, a gente falou muito nesse programa sobre marketing, vender mais, né, online. E minha dica para vocês é a Cena Produtora Audiovisual. Gente, a gente tá falando de produzir conteúdo para internet. Então, nada melhor que uma produtora para isso. Uma equipe especializada que vai ajudar vocês a produzir seus vídeos, suas fotos, seu cronograma, seus textos, suas artes, tudo, gente. Você não precisa gastar meses, parar de fazer suas coisas, comprar um celular, comprar uma câmera. Não. Você consegue contratar uma empresa para te assessorar para isso e produzir para vocês e realmente levar a mensagem de vocês com qualidade e da forma correta para os seus seguidores. Então fica a minha dica aí para vocês. Cena Produtora Audiovisual. A gente vai deixar um trabalho, algumas cenas passando do trabalho que a gente vem fazendo aqui em Avaré com a Mais Top Estética. A gente vem fazendo um trabalho muito legal com ele, com a Mais Top Estética. E, gente, fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto junto com a Cena. A gente está fazendo um trabalho muito legal. Então, vou deixar passando aqui para vocês algumas cenas desse trabalho e para vocês também conferirem o perfil lá da Mais Top de Avaré. E com o passar do tempo, a gente vai compartilhando um pouquinho mais do trabalho nosso em relação à rede social e criação de conteúdo para as empresas também. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Lembrando de se inscrever no nosso canal. É Dream Podcast no YouTube e Spotify. Dream PDC no Instagram para você que quer acompanhar alguns cortes. E para você que quer acompanhar o meu trabalho um pouquinho, é o Bruno Loureiro. Fechou? Vejo vocês no próximo podcast.